Então seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. Eu escuso-lhe dizer que o Think Tank é um programa pensado aqui no canal A Cor do Dinheiro para nós fazermos a análise da semana que passou, do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Ora, como sabe também, semanalmente estão comigo o Luís Mira Amaral, o António Nogueira Leite e o José Filipe Pinto. O António está aqui a resolver um problema de última hora e daqui a pouco já vai entrar no programa. Nós, entretanto, decidimos ir avançando com as matérias desta semana. E antes de irmos à agenda desta semana, deixe-me só explicar que o canal A Cor do Dinheiro é possível, existe, graças às parcerias que nós temos, que nos ajudam a ser independentes na análise. A saber, a Prozis, estamos a falar de parcerias do canal, a Prozis, a Blue Crow e ainda a Brain Power. Este programa ainda tem ajuda especial do grupo Sandy Zalidate. Agora sim, o que é que temos para si esta semana? A situação no Irão e a pergunta, ela significa o fim do regime? Segundo tema, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e o que ela representa para alguns setores, nomeadamente a agricultura. Ponto seguinte, o assédio à Reserva Federal Americana por parte da administração Trump, a aprovação do pacote da habitação, estamos a falar internamente, pela AD e pelo Chega, o acordo entre a Galp e a Moev e o que ele significa para o país e, finalmente, as presenciais. Olha, está a ver a agenda desta semana, vamos lá ver se conseguimos intervenções curtas para podermos chegar ao final do programa com todos os temas tratados. Vou começar hoje pelo José Filipe Pinto, por causa do Irão. José Filipe, isto significa o fim do regime ou não? É difícil prevermos que seja já o fim do regime. O Irão é um regime teocrático. E se é um regime teocrático, o poder civil, o poder político, depende por inteiro do poder religioso. Significa que o Ayatollah, neste caso Ali Khamenei, é rigorosamente o líder supremo. Sim. Mas é o líder supremo espiritual e também político. Exatamente. Nós aqui no Ocidente separamos o poder temporal do poder espiritual. No Irão, este poder temporal e este poder espiritual estão ligados. E é o elemento religioso que controla o elemento político. Há neste momento no Irão, e quando eu digo neste momento é na última dezena de anos, dois movimentos. Um movimento modernista que quer separar a religião da política e diz que a religião diz respeito ao mundo da interioridade e o elemento político deve ser deixado ao poder político. E há os fixistas. O que é que dizem os fixistas? Que as leis têm de ser todas de caráter islâmico, a Constituição tem de obedecer ao Corão, o líder supremo tem de ser, portanto, um muçulmano e, como tal, o poder religioso funciona como o elemento que dirige a sociedade. Dentro da visão modernista há fases. E dentro da visão fixista também há fases. Quem é o garante da visão fixista? É a Guarda Revolucionária Iraniana e o líder supremo. Acontece que em setembro, outubro, seria para outubro, eu fui convidado para ir fazer uma conferência precisamente ao Irão. E eu acabei por não ir, disse que não poderia ir porque até naquela altura ia ser professor visitante na Hungria, em Szeged, mas fui convidado. Quem é que me endossou o convite? Foi o secretariado do Conselho de Discernimento da Conveniência do Irão. O que é este Conselho de Discernimento da Consciência? É um órgão político que claramente decide as discussões que há entre o Parlamento e o Conselho dos Guardiões. E é o órgão de consulta do Ayatollah, do líder supremo. O que é que eles queriam que eu lá fosse dizer? Queriam que eu fosse explicar o que é o mundo de múltiplas ordens e qual é o papel que o Irão pode ter nesse mundo de múltiplas ordens. É evidente que eu acabei por não ir por uma razão simples. É que disse que não ia, teria bolsa enquanto investigador, disse que não poderia ir, disseram-me que podia fazer como aqui o nosso programa, gravado. E eu disse, sim, eu faço, mas apenas direto.
e disseram que não, que Pois. a minha comunicação tinha de ser natural. traduzida. Claro, querem controlar o que vai dizer e o que vai sair para o povo. Não é? E como estávamos perante uma conferência, eu disse não, numa conferência partes do princípio que quem está a assistir domina a língua inglesa, que é aquela em que eu vou falar. Portanto, eu falarei direto. É evidente que nunca mais tive resposta, porquê? Porque o que lhe interessava era traduzir para Farsi. Claro. Agora, será isto o fim do regime? Não é. E ainda não é porquê? Os Estados Unidos, que é a potência que está mais interessada na implosão do Irão, tem um mau relacionamento com o Irão, mas também tem uma má experiência do Irão. E tem porquê? Porque em 1953 depôs o então primeiro-ministro. Foi em 1953. Quem o depôs foi uma operação da CIA e do MI6. Apoiando o Shah. Apoiando o Shah. E Reza Pahlavi, que depois caiu em 79. Exatamente. E porquê é que houve este levantamento? Porque o primeiro-ministro de então, o que é que fez? Nacionalizou o petróleo. E como voltamos sempre ao petróleo. E como nacionalizou o petróleo, havia uma companhia que era a Companhia de Petróleo e era anglo-persa, mas o capital era todo britânico. Sim. E então sentiu-se prejudicada. E o MI6 britânico, junto com a CIA, promoveram a queda do primeiro-ministro. O que é que aconteceu? A CIA só assumiu isto em 2013. E eu só tive acesso aos documentos, 1000 documentos, em 2017. Em 2017 os documentos foram desclassificados e, claramente, foi uma operação envolvendo a CIA e o MI6. O que é que resultou daí? Em princípio, o Shah ficou protegido pelos Estados Unidos. O problema foi que isto uniu o povo iraniano e levou à queda do Shah. Substituído por quem? Pela Revolução Islâmica. E a Revolução Islâmica é o início da quarta fase do terrorismo global. Aquilo que eu chamo a quarta estirpe do terrorismo global, começa em 1979, com a Revolução Iraniana, que exporta um modelo de terrorismo apoiado pelo Estado e que nós estamos a assistir agora às criações que são os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad palestiniana e muitos infiltrados, incluindo na Europa. Mas, ó, Filipe, há uma coisa que me surpreende e me impressiona naquelas manifestações. Pela primeira vez a gente vê no Irão cartazes a dizer regressa o rei. O filho do Reza Pahlavi. É a primeira vez que a gente vê queimar bandeiras do regime, ou seja, de forma aberta. E é a primeira vez que eu vejo em 31 províncias, eu ontem estava a olhar para o mapa com os incidentes desde 10 de dezembro até 10 de janeiro, e aquilo é o país todo. Ou seja, desta vez parece ser diferente. Sim, é diferente só nesta perspectiva. Quem expultou o processo foi tal qual como em 1979 os mercadores dos bazares. Sim. Foram eles que expultaram. O problema é que desta vez tem respaldo na universidade. E é o jovem, é a população jovem que está a manifestar-se. Porquê? Porque não querendo abdicar da sua religião, querem o contacto com a civilização ocidental. E dizem que verdadeiramente o mundo mudou e que é preciso, portanto, também adaptar-se à nova realidade. Querem mais liberdade. O que é preciso para depor os mulás e os ayatollahs? Para os depor é preciso uma operação concertada entre a sociedade civil, que precisará de um líder. Neste momento, o que acontece é que estas manifestações são inorgânicas, não têm uma estrutura. Tanto assim, por exemplo, em Teherão há manifestações em vários bairros, simultaneamente. Sim. Não há uma coordenação. É preciso, primeiro de tudo, aparecer um coordenador. Aquilo que se chama um líder carismático. E qual é o problema? No Irão isso é difícil. Repare, a Prémio Nobel da Paz de 2023 Sim. está presa. Sim. Foi sentenciada a 16 anos de prisão. E porquê? Porque lutava pelos direitos da mulher, pelos direitos, pelas liberdades, e depois porque dizia que deveríamos, ela que até também muçulmana, que deveríamos reservar a religião para o foro privado. O que é que acontece? Os Estados Unidos tiveram em 2010 uma intervenção no Irão que penso que irão repetir agora, adaptando à realidade. Introduziram um vírus. E o Stuxnet, o que é que fez? Pôs as rotativas a trabalhar desordenadamente. E isto foi um ataque
cibernético a uma central nuclear. Não foi preciso um bombardeiro. Foi o quê? Foi introduzir um vírus que alterou completamente o funcionamento das turbinas, das centrifugadoras, e a partir daí o processo nuclear iraniano entrou em colapso. E é uma ação deste tipo que eu estou à espera. Mas não está à espera de uma ação militar? Não estou à espera. Porquê? Precisamente porque cada vez que os Estados Unidos interferiram militarmente no Irão, nós temos de perceber uma coisa. Mas não é uma intervenção para estar lá, uma intervenção lá na Venezuela. Vamos ser claros, o Irão tem o maior exército do Médio Oriente. O Irão tem à volta de 600 mil militares, com aquele que se chama o corpo dos guardas. Os guardas iranianos da Revolução Iraniana têm, grosso modo, nesses 650 mil, o corpo da guarda revolucionária terá 190 mil. E quem neste momento está a guardar já as instalações governamentais e oficiais é esta guarda. Porquê? Porque tem medo de haver deserções nas outras forças armadas. E o Irão é um país muito corrupto. Estas chefias da Guarda Revolucionária é tremendamente corrupta, mas tem muitos privilégios. Exemplo do que acontece, por exemplo, na Venezuela e um pouco na América Latina. E não está interessada em que o regime caia. E repare, há um dado importante que é importante trazermos à colação. Acontece que houve uma decisão. Uma decisão de quem? A decisão do procurador. O que é que disse o procurador-geral? Para percebermos a ligação entre a religião e a política. Disse, quem participar, não disse quem convocar, disse quem participar nas manifestações é considerado inimigo de Deus. E como é considerado inimigo de Deus, cai na alçada da justiça. Qual é o elemento, a pena que lhe está reservada? Pena de morte. Depois, o ano passado, no Irão, foram executados 2.200 pessoas. Só no mês de dezembro foram executadas 376 pessoas. Vem aumentando ao longo do tempo. E mais do que isso, 13 dessas execuções foram públicas, para mostrar, são os nossos autos de fé antigos. Sim, mas agora já morreram 2.000 pessoas baleadas. E estes números pecam todos por defeito. Sim. O que é que acontece? O problema é, morreram 2.000 pessoas baleadas, mas também morreram membros das Forças Armadas do Irão. E o clima está numa instabilidade total. O que acontece é que não há uma voz que dirija. Pois. E agora temos a questão do Shah. O Shah não tem grande respaldo a nível interno, o filho, o herdeiro do Shah. E porquê é que não tem? Por causa de certas posições que tomou. Por exemplo, em relação, inclusive, a Israel. Porque há um problema. No Irão não se fala em Israel. Israel não existe. Israel chama-se terra ocupada. E porquê é que se chama terra ocupada? Porque aquilo é a Palestina. E os grandes inimigos do regime iraniano, não é do povo iraniano, é primeiro que tudo os Estados Unidos, em segundo a terra ocupada e em terceiro a Europa. Porquê? Porque eles entendem que a nossa forma de estar no mundo é que está errada e por isso mesmo o regime está muito cimentado, é evidente que está enfraquecido, tem uma grande contestação, mas para ele cair é preciso haver uma unidade na oposição e neste momento nós percebemos que estas manifestações ainda são tremendamente inorgânicas. Ok. Luís, o que é que achas da situação no Irão? Eu tenho pouco a acrescentar em relação àquilo que disse o José Filipe Pinto, mas gostaria de chamar a atenção de uma coisa. Não sei quando é que o regime vai cair, mas em termos dinâmicos, o que é que se vê? Vê-se uma teocracia completamente ultrapassada e obsoleta, de 60 até aos 80 anos, e vê-se uma população muito jovem que, obviamente, põe em causa tudo isto. Portanto, isto vai gerar uma dinâmica. Eu não sei quanto tempo isto dura, mas, obviamente, na minha opinião, numa perspectiva de médio e longo prazo, este regime não vai ter condições para subsistir, apesar de ter um exército grandioso, poder ter os guardas da Revolução, mas a situação há de um dia que isto há de acabar, há de mudar. Como não sei,
Quando, não sei, mas acho que, de facto, as tendências de médio e longo prazo não permitirão que uma teocracia ultrapassada, velha, obsoleta, como a que existe no Irão, consiga subsistir face a uma população crescentemente jovem, que tem hoje em dia, felizmente, meios de comunicação e de internet que antigamente não havia, portanto, isso faz um contágio exterior. Agora, a questão sensível que eu vejo é que o filho do Shah não terá grande aceitação, se calhar, na população. Ainda há muita gente, boa gente que ainda se lembra do desastre que foi o Shah a gerir o Irão, e qualquer tentativa, a meu ver, dos Estados Unidos alinharem claramente com o filho do Shah, a meu ver, só dificulta uma solução. Portanto, os Estados Unidos têm que ter essa sagesse, não tentar alinhar, a meu ver, claramente com o filho do Shah, mas verem se conseguem descobrir outros líderes da sociedade iraniana que consigam apoiar-se nesta juventude que claramente está a arriscar a vida nas manifestações, que é um facto novo no Irão, que a gente não dizia. Eles estão a dar a cara e a arriscar a vida com ameaças de pena de morte, como disse o Zé. Portanto, outros líderes que emerjam da sociedade e, conjuntamente com esta população jovem, venham a pôr em causa o regime. Mais que isto não sei dizer, quando não será, mas obviamente que as tendências de médio e longo prazo não permitirão que este regime se mantenha, a meu ver. Zé Filipe, deixe-me voltar assim ainda por causa da questão do Irão. Quando nós vemos os países da região que parece que não ligam nenhuma àquilo, ou seja, estão insensíveis, isto quer dizer que abandonaram o Irão? Não abandonaram o Irão, temem o Irão. E temem o Irão porquê? Vamos fazer, seguindo os ponteiros do relógio, vamos fazer a fronteira dos países que fazem fronteira com o Irão. Vamos perceber, Azerbaijão, a seguir o Mar Cáspio. A seguir ao Mar Cáspio há outros países que nós nem os vamos considerar fronteira, uma vez que tem o mar a separá-los. A seguir, Turcomenistão. Sim. Descemos Afeganistão, exatamente, dos talibãs. Depois, Paquistão, com problemas enormes com a Índia. Iraque. Depois, Golfo de Oman, Golfo Pérsico, Iraque, Turquia. Pois é. E se pensarmos que, se atravessarmos estes golfos do outro lado, temos países como, por exemplo, a Arábia Saudita, sim, percebemos claramente que o Irão, que é xiita, está rodeado de vizinhos que são islâmicos, mas são sunitas. Depois percebemos também claramente que no Irão não há aquilo que nós podemos chamar uma cultura democrática que perfeitamente foi aniquilada, tanto por este regime como já estava a ser pelo Shah. Filipe, sabe o que é que me surpreende mesmo? Eu conheço muitos iranianos, alguns deles foram meus colegas nos Estados Unidos na faculdade. Aquilo é gente com muita qualidade. Claro. E aquilo é um país com uma cultura muito própria. Eles não são árabes, eles são persas. E aquilo é um império com uma vida cultural e uma história brutal. Como é que eles se sujeitam a isto? Há um problema muito importante. Quando nós olhamos para o Irão, vemos à memória aquilo que também lhes vem a eles, que são persas. Pois. E sendo persas, Teherão era a cidade das 1001 noites. E temos de perceber que há aqui uma civilização, há aqui uma cultura. Eles não têm aquilo que nós podemos chamar, não são uma construção recente, têm uma história, e a história tem memória. Então o que é que acontece? Há aqui uma tradição cultural fortíssima, ao ponto de a civilização persa ser precisamente isso, uma civilização. Sim, sim. E o que acontece é que esta memória, sempre que há um inimigo externo, vem ao de cima e junta o quê? A identidade persa, que verdadeiramente não gosta, e agora entramos na questão, não se revê, não gosta do regime que lá está, mas também não quer interferência estrangeira, quer que seja o Irão a decidir o seu futuro. E o que é que acontece? Os países vizinhos, todos eles temem o Irão. E porquê é que temem o Irão? Porque o Irão não é o Irão em si, é o regime iraniano. E este regime iraniano é um regime que cometeu ainda mais atrocidades do que o próprio Shah. Então percebemos claramente que há aqui uma situação que os vizinhos acompanham com muito receio.
E por isso mesmo não entram numa posição que podemos dizer uma posição de fazer grandes manifestações, de tomar posição. E porquê? Repare, a Turquia ambiciona liderar a ordem muçulmana. A Arábia Saudita tem grande esperança de liderar e, em vez de ser muçulmana, será a ordem islâmica. Sim. E o Irão também quer liderar. Então o que é que nós percebemos? Que, verdadeiramente, quando estes países estavam a aproximar de Israel, vários deles estavam a aproximar-se de Israel, isso a nível da população... O Irão orquestrou os ataques de 7 de outubro e estragou tudo. Evidente. E o que é que acontece? A partir daí, nós percebemos que a Turquia, que se estava também a aproximar de Israel, se afastou. E se afastou porque percebeu o quê? A mesma história. Ouviu o povo, ouviu a memória do Império, no caso do Império Otomano, e percebeu claramente que podia ambicionar liderar. Aliás, há um dado importante. Quando Putin começou aquilo que se chama a Ordem Eurasiana, a Turquia disse: o eurasianismo é russo, sem dúvida, mas também é turco. Pois. E Putin disse: não, é só russo. Neste momento está a crescer também o eurasianismo turco. Pois. E porquê é que está a crescer? Porque percebe que se conseguir juntar o eurasianismo turco com a religião muçulmana, será a Turquia a liderar a ordem muçulmana. Sim. O que é que os vizinhos fazem? Têm medo, receiam. Porquê? Porque percebem que o Irão é uma fonte de instabilidade e percebem que não há uma alternativa ainda credível. Há um descontentamento generalizado. Repare, as manifestações, as fontes não são todas iguais, não são todas igualmente credíveis, mas neste momento o Irão tem 31 províncias e as manifestações são em 31 províncias, mas também chamaria a atenção para outro elemento. Eu falei em 2.200 execuções. Eu digo 2.200 no masculino por uma coisa, é porque a maioria é por enforcamento. E então o que é que acontece? Sabe onde é que aconteceram estas 2.200 execuções? Em todas as províncias do Irão, nas 31 províncias. O que significa que isto não é um problema apenas de Teherão capital, é verdade. Apesar de ter assumido aí maior... É um problema geral. É um problema geral, incluindo do Turquistão. Deixe-me só fazer uma observação sobre isso. Eu acho que aquela combinação que houve numa ocidentalização forçada do Shah, em regime ditatorial, feita com os americanos, transposto para o dia de hoje, uma ligação dos Estados Unidos com o filho do Shah, isto vai contra a civilização persa que o José aqui diz, portanto não será a boa solução para resolver o problema. As pessoas ainda têm a memória e respeitam a civilização persa e não aceitarão uma repetição desta dose. Mas Trump, só para completar, como perfeitamente de acordo, agora Trump disse, sobre o filho do Shah, disse, é um bom rapaz. É a mesma forma de dizer... O mesmo disse Maria Corina Machado. Sim. Não tem apoio. Não conta para nada. O caso de Corina Machado é diferente, mas já lá vamos. António, estás surpreendido com a situação no Irão? E achas que é o fim do regime? Bom, saber se é o fim não sabemos, porque há uma coisa fundamental para este tipo de revoluções terem sucesso, que é conseguir a certa altura que as armas se ponham do lado da revolução, ou pelo menos parte das armas. E, portanto, quando se percebe, os guardas revolucionários e o exército estão do outro lado. Agora, enfim, isto decorre, obviamente, dos iranianos, que são, enfim, são persas, mas eles são muçulmanos por conquista, mas foi há 1400 anos, não é? E, portanto, o islamismo no Irão, o islamismo xiita, é tradicional. O que é diferente é esta imposição do islamismo xiita estrito e do islamismo militante dos ayatollahs. Isso é que é uma coisa diferente. E aparentemente eu acho que temos ouvido muitas informações, mas custa-me a crer que um país que foi islâmico durante 1400 anos seja à procura de não ser islâmico. Não é isso. Está à procura é que haja mais liberdade e que haja liberdade de culto e que haja liberdade de ser islâmico nas condições do século XXI e nas condições medievais, que é aquilo que a esquerda europeia acha que é o verdadeiro Islão.
E que no mundo islâmico nós percebemos que não é verdade. É verdade na diáspora em parte grande da diáspora islâmica na Europa. Mas isso também significa que essa diáspora islâmica não está conectada com o Islão, está conectada com partes do Islão, em concreto com as mais radicais. E, portanto, esse é um tema que a Europa finge que não percebe, mas que não ajuda nada à sobrevivência da Europa. Mas agora, pergunta para ti também, para o Filipe Pinto, que é, a mim faz-me impressão desgraçada a Europa passar ao lado destes assuntos. O Shah esteve exilado em França durante... Aliás, o Ayatollah Khomeini esteve exilado em França durante muitos anos. O senhor Bakhtiar, depois de ter sido deposto no Irão, veio para a Europa e foi morto em Paris, num atentado. O que me dá a sensação é que a Europa alberga esta gente, alimenta esta gente e depois surpreende-se com o que eles vão fazer para os respectivos países. Nós olhamos para a França, por exemplo, há uma série de líderes islâmicos que lá andam, que mais tarde ou mais cedo, quando tiverem hipótese de cruzar os seus países, vão ser autores das maiores atrocidades. Como é que nós na Europa permitimos isto? Não, mas é que para mim não me surpreende nada. É porque há muitos anos que a esquerda europeia está aliada com o Islão mais radical para destruir a sociedade ocidental, porque o objetivo deles não é nada que não seja a destruição daquilo em questão. O que eu tenho pena é que eles não se desloquem, é que façam uma troca entre as pessoas que não gostam de estar no regime que eles adoram e eles que estão tão tristes aqui. Mas isso é uma coisa que vem de trás. E, aliás, se nós formos ver o que se passou em 79, eu tinha 15 anos, mas ainda me lembro bastante bem, porque lia muito. Lembro-me bastante bem. E todos lembramos da chegada do Sr. Khomeini no avião da Air France. Não, e mais do que isso, na defesa encarniçada que Jean-Paul Sartre fez do Ayatollah aqueles intelectuais todos de esquerda francesa e da pureza do Islão que ele ia trazer a um regime que era um regime que estava estragado pelo capitalismo. É verdade, sim, que em Portugal é Arroios e o Bairro Alto, não é? Portanto, nós temos esse aspecto. Nós vemos a questão agora em Inglaterra, quer dizer, nós vemos a questão em Inglaterra em que é possível um deputado, portanto, um membro do Parlamento, ser proibida pelas autoridades a sua ida a uma escola porque pode criar excitação. Triggered, enfim, excitação não é a única tradução, mas é uma tradução possível, dos professores pró-Hamas que existem na escola, que são ingleses brancos. Exatamente. Não são paquistaneses. Chegou-se a este ponto. São ingleses brancos. Portanto, chegou-se a este ponto de alucinação. E, portanto, a Europa, qual era a grande importância da queda do Ayatollah? Não era o fim do Islão, eu quero o fim do Islão, eu quero que os islamitas possam continuar a ser islâmicos da mesma maneira que eu sou cristão, não vejo nenhum problema nisso. O que eu não gosto é do islamismo radical, do islamismo político, que quer mudar o Islão e quer mudar a Europa, e quer mudar a América e quer mudar o mundo todo, e portanto querem levar a conquista para além das fronteiras onde eles pararam, ou para onde foram levados novamente na Idade Média. Depois das cruzadas. Ou na Idade Média, as cruzadas só tiveram sucesso na Península Ibérica porque não eram cruzadas, porque era o povo daqui, não eram o povo e os nobres e as pessoas daqui. E porque também eles eram muito poucos em relação ao total da população que existia nessa altura, mesmo nas zonas onde eles estavam. Portanto, eu penso que isso é muito importante para a paz no mundo. Para a paz no Médio Oriente e para a paz no mundo, porque muito do terrorismo islâmico tem o dedo do Irão. Sim. E tem tido sempre o dedo no Irão. E tem o dedo do Irão no Iraque, tem o dedo do Irão na Síria, tem o dedo do Irão em Gaza, tem o dedo do Irão no Iémen, tem o dedo do Irão em todo lado. Portanto, eu não percebo como é que o engenheiro António Guterres demora 15 dias a fazer a sua frase do costume, que é, enfim, quando são guerras que não são perpetradas nem pela China, nem pelos países islâmicos. Quer dizer, neste caso era um país islâmico, mas estava a bater sobre o seu próprio povo, e até ao fim de 15 dias vem dizer que está preocupado. Eu temo muito pela qualidade do sistema de informação das Nações Unidas, porque deixar uma pessoa tão importante 15 dias sem notícias é verdadeiramente complicado. Agora, o que é facto é que se nota, não é uma questão portuguesa, é toda a Europa Ocidental, os Estados Unidos, uma parte grande dos Estados Unidos, sobretudo os meios de comunicação, tentarem ignorar a luta iraniana, basicamente porque são demasiadamente aliados do islamismo radical. Não é do Islão.
É do islamismo radical. Do radicalismo. Porque não é o Islão que quer o fim do Ocidente, é o islamismo radical que quer o fim do Ocidente. E a nossa esquerda alinha-se com o Islão, mas alinha-se com a facção perigosa do Islão para todos os crentes, sejam crentes do Corão, sejam crentes das outras religiões monoteístas. Filipe Pinto, vamos mudar de assunto. Ainda sobre esta questão, só dizer que Atenção ao já tempo. estão a ser tomadas medidas. Em França, Macron defendeu que quer um Islão francês. E por isso mesmo proibiu a vinda de imãs de determinados países que estavam a radicalizar a população francesa. Os Emirados Árabes Unidos deixaram de dar bolsas aos seus alunos para estudar no Reino Unido para não se radicalizarem. Desculpe interrompê-los. E esta questão mostra o quê? Que começa a haver gente no Ocidente a perceber que podemos estar a chocar o ovo da serpente. Pois, e ao acordaram. chocar o ovo da serpente vai, mais tarde ou mais cedo, eclodir. E por isso mesmo eu que sou tão crítico de Macron, saúdo isto. Porquê? Porque ele disse, nós não queremos acabar, como o António disse, com a fé islâmica. O problema é que só os imãs que chegam aqui que radicalizam porque vêm de países fundamentalistas, são escolas, porque há várias escolas corânicas e eles são todos da tradição wahhabita, que é a tradição mais extremista do Islão e, portanto, é um perigo para o Ocidente. Bom, vamos ao acordo União Europeia-Mercosul. Isto avançou, a Itália cedeu, havia dois grandes países que estavam contra, que era a França e a Itália, ficou a França. Como já se percebeu, isto desagrada uma parte do setor económico europeu, nomeadamente a agricultura, e agora a pergunta é esta, isto vai alimentar estes movimentos de extrema-direita e direita radical da Europa? Vai porquê? Porque é evidente que voltam a levantar aquela que é uma das suas grandes bandeiras, a perda de soberania. Vão dizer que os agricultores europeus são obrigados a seguir as normativas europeias no que diz, por exemplo, à questão, por exemplo, ecológica. Sim, e vai competir com uma economia, ou com economias do Mercosul, que verdadeiramente não estão sujeitos à mesma legislação e que, portanto, têm uma posição privilegiada no que diz respeito a poderem colocar a preços baratos e isso aumenta ou diminui a nossa competitividade. Eu chamaria a atenção que o Mercosul, desde logo na designação, é um nome errado. E porquê é que é um nome errado? Mercosul é mercado comum. Mercado comum é o terceiro nível de integração regional. Começa na zona de comércio livre, depois vem a União Aduaneira, depois o mercado comum. É o que o Bela Balaça diz. Pois, e o que é que acontece? Este mercado comum implica a livre circulação de produtos e dos fatores de produção. Ora, os fatores de produção são os trabalhadores, que não têm livre circulação. E o próprio capital. E o capital, que não tem livre circulação no Mercosul. Portanto, o Mercosul tem uma designação errada. Mas aqui para isto, quando Portugal entrou para a União Europeia, fui estudar a reação em França, a reação dos agricultores franceses, que protestaram também. Claro. E porquê é que protestaram? Porque disseram o quê? Agora os agricultores portugueses vão receber subsídios que verdadeiramente somos nós que damos. E porquê? Porque estão a reconverter a sua economia, mas à nossa custa. Portanto, eles também protestam por tudo e por nada. E por isso mesmo eu assisti a grandes manifestações em que entenderam a União Europeia está a acabar porque está a esquecer-se da agricultura. Neste momento, este acordo demorou muito tempo a ser negociado. 25 anos. E um quarto de século é muito tempo, Luís. E como é muito tempo, significa que não é fácil de negociar. E nem vai ser fácil de implementar. O que é que não vai ser fácil de implementar? Tem muitos anticorpos, gerou muitos anticorpos. E vamos perceber, nós temos uma PAC, uma Política Agrícola Comum. Como temos uma Política Agrícola Comum, vamos ver o impacto deste acordo nesta Política Agrícola Comum. E este dado temos de o acompanhar com muita atenção. Porquê? Porque os movimentos conotados com a direita radical ou com a extrema-direita, aqueles que reclamam a soberania, vão dizer outra vez, a União Europeia verdadeiramente não se está a afirmar no contexto internacional, está a perder a capacidade de negociar, está a aceitar
pactos que a prejudicam. E nesta perspectiva vamos assistir claramente a Marine Le Pen vir falar sobre a questão, vamos assistir aqui o Chega a pronunciar-se ontem também. André Ventura já fez esse papel. E depois vamos ter a Alternative für Deutschland a dizer o mesmo, Geert Wilders a dizer o mesmo. Quer dizer o quê? Mas como é que se convence os europeus que não podem ficar fechados entre si? E que depois começam a queixar-se da influência americana e chinesa? Isto é claramente a ideia da Europa manter influência na América Latina. Pois é, o problema que está, isto é um neocolonialismo, é uma abertura de mercados. Claro. E era tentar procurar uma complementaridade mais do que uma competição. O problema, porque nós não vamos tornar-nos grandes produtores de café, por exemplo, Sim. aqui na União Europeia. Portanto, há a possibilidade da complementaridade e de aumentarmos a escala das nossas empresas, que, como o Luís dizia muito bem, a maioria das nossas empresas são tão pequeninas que deviam estar a receber inscritas, não no Ministério da Economia, mas no Ministério da Segurança Social. E esta verdade, nós temos um tecido empresarial velho, que herdou negócios dos pais, que gera, como no tempo dos pais, continuamos a ter uma economia sem escala, sem dimensão. E a Europa percebe, para ser uma voz no mundo, não é para liderar uma ordem, mas para ser uma voz no mundo tem de fazer o seu trabalho e tem de verdadeiramente negociar, sem prescindir dos seus princípios, tem de negociar com todas as partes do mundo, de acordo com os seus interesses, que nunca serão... Este é um dado importante. Os nossos interesses podem variar em função das conjunturas. Os princípios é que não podem variar. Têm de ser o eixo da roda, acompanhar o movimento, mas não girar. Mas nós podemos, por exemplo, vir a ter de comprar. Se nós só comprássemos petróleo às democracias, só teríamos petróleo para 1 ou 2 meses no ano. Portanto, nós temos de negociar com regimes ditatoriais, sem prescindirmos da nossa forma de estar no mundo, da nossa maneira, que são os nossos princípios, que é a democracia. Eu acho que o Mercosul é uma oportunidade, a ligação da União Europeia ao Mercosul pode ser uma oportunidade. Sei é que vai, de um lado e do outro, aumentar os anticorpos. Chamaria-me a atenção para um dado. Porque é que a América Latina é um alfobre de populismos? Uma razão muito simples. Porque os terratenentes, quando houve a industrialização, para manterem a sua posição, criaram o culto do nacionalismo e do nativismo. Quer dizer que mantiveram o quê? O povo em nome daquilo que se chamava uma identidade nacional. Em nome dessa identidade nacional, o que fizeram na Argentina, no Brasil, foi condenar aquele povo ao não desenvolvimento. E agora a Venezuela. António, querias acrescentar aqui um ponto? Muito rapidamente. O primeiro aspecto é que nota-se que o acordo tem 25 anos, porque este acordo é muito semelhante, ou revela uma atitude muito semelhante àquela que o Ocidente revelou com a China no início, que é basicamente nós queremos comércio livre, mas não estabelecemos igualdade de condições em tudo. 25 anos depois, tínhamos duas grandes alternativas. Eu defendo o acordo, mas ele tem que existir em duas alternativas. Ou fazíamos, de facto, a obrigação de que determinados estándares eram para valer e não eram apenas para valer de um lado e não para valer do outro. Isso provavelmente levaria a que o outro lado não aceitava. Se chegarmos à conclusão, como eu penso que é mesmo assim globalmente favorável para a União Europeia, então nós tínhamos que ter mecanismos desenhados ao lado do acordo e com a sua aprovação para compensar os perdedores. Já falei nisto, voltem a insistir. Nem que fosse de forma transitória. Sim, até não pode ser para sempre, não é? Até porque tudo isto muda. Sim, as pessoas vão mudando. E as restrições podem aparecer do lado de lá, quer dizer, as coisas vão mudando. E, portanto, o que eu acho, pouco avisado, numa perspectiva política e também numa perspectiva de equidade, é avançar para uma coisa destas, onde estão claramente identificados os setores, onde há, eu não digo desvantagens competitivas, porque isso porque se nós fôssemos a separar todos os acordos onde há vantagens competitivas de um lado, não havia comércio internacional e ninguém ganhava. As pessoas ganham globalmente, agora eu tenho que compensar os que perdem. E há aqui setores bem identificados em que as condições de concorrência não são iguais. E, portanto, a teoria e a prática mostram que nós temos que compensar essas pessoas. E aí eu acho que talvez não tenha surgido
porque é muito difícil, porque depois rapidamente aparecia um leilão, todos os países queriam compensar alguém, quer dizer, os países têm que ser crescidinhos, têm que ter uma política comum para compensar aquilo que é obviamente o resultado de uma ação geral, e depois tem problemas específicos de menor dimensão que os próprios países podem resolver. No pressuposto, que eu penso que está confirmado, de que é globalmente positivo, mas eu tenho que atentar aos que não são, porque senão surgem naturalmente populismos, e aqui eu estou a alimentar, em concreto, as pessoas que querem acabar com a União Europeia. Ainda hoje saiu uma sondagem da Ipsos, na Alemanha, que põe a AfD 2,5 pontos acima da CDU-CSU, com a esquerda e os sociais-democratas em baixo. Ora bem, eu sei que há muita gente que gosta muito, as pessoas não imaginam sequer o que as pessoas da AfD pensam dos magas portugueses e dos AfD portugueses, não é? Que chegavam lá à Alemanha e é o que é. Eles têm que lá ir e falar com eles para perceber exatamente o que é que os outros pensam deles. Mas excluindo essa parte, o que é facto é que a AfD não só tem ligações enormes à Rússia, como não se revê no projeto europeu. Claramente. Portanto, esta ingenuidade dos líderes europeus e da Comissão e do Conselho é estranha. Que António Costa não queira saber de nada disso, eu percebo. Mas que os líderes nacionais, sim, ele tem estado muito ocupado agora nos últimos meses com a candidatura do Dr. Centeno, agora tem um período de folga, pode olhar para os assuntos europeus, mas seja como for, nós temos aqui uma série de casos que revelam demasiada ingenuidade depois de tudo o que se passou. E isto a mim, que gosto do projeto europeu e que sei que Portugal tem beneficiado como um todo imenso do projeto europeu, temo pelo seu desmembramento, até numa perspectiva absolutamente egoísta, como português. Porque português, ao contrário do que pensam muitos iletrados económicos e financeiros, Portugal degradar-se-ia imensamente no plano económico e no plano financeiro se voltasse ao tempo do Dr. Salazar, porque alguns ainda choram, embora não o tenham conhecido. Luís, bom, eu devo dizer que, nota pessoal, quando isto começou a ser negociado há 25 anos, estabeleceu-se uma associação empresarial entre o Mercosul e a União Europeia, o Mercosul European Union Business Forum. E havia dois chairmans, um do lado europeu e outro do lado latino-americano. O chairman do lado europeu, designado para a EP, fui eu. E tinha um chairman do lado latino-americano que era um argentino. E, portanto, eu andei 5 anos entre Lisboa, Buenos Aires e Brasília a tentar com empresários de um lado e do outro que isso fosse a bom termo. E de facto não foi. E depois, curiosamente, fui substituído como chefe do lado europeu para aquele tipo que era cunhado do rei de Espanha, que deu aquela bronca, casado com a infanta Cristina, que era o homem da Telefónica, era Relações Públicas da Telefónica, e foi ele que substituiu como chefe do lado europeu. Portanto, eu conheço o filme. E há uma coisa aqui que queria chamar a atenção ao Zé Filipe Pinto. Isso é uma verdadeira decadência. É uma verdadeira. Eles é que escolheram, houve votação de Portugal para a Espanha, escolheram este tipo. É claro que há aqui uma coisa que o Zé Filipe Pinto disse, que quero sublinhar, é que o Mercosul não consegue ser um verdadeiro mercado único como nós conseguimos na Europa, porque não tem instituições supranacionais. Exatamente. O nosso sucesso de integração europeia, que é quase único no mundo, é que nós conseguimos criar instituições supranacionais que arbitram e impõem a sua lei face aos governos. No Mercosul, aquilo depende do estado do humor de cada presidente num dia. Portanto, o mercado existe ou não, consoante a maneira como o presidente dos 4 países acorda de manhã e diz que há ou não há. Depois chamava-vos a atenção que estava um mercado de 700 milhões de pessoas, que era uma alternativa ao proteccionismo do Trump. Fazia sentido. E estaria um comércio total de 2,8 mil milhões de euros. Os grandes vencedores são, obviamente, nesta matéria, a Alemanha de Merz, a indústria alemã, sobretudo os automóveis, e o Ursula, que está atrelado a isto. Os grandes perdedores são, obviamente, a França, a Polónia e os seus agricultores. E isto
tem um efeito perverso, como já foi sublinhado, é suscitado os populismos do Rassemblement Nacional, da AfD, que estão contra qualquer coisa dessas. Portanto, neste momento delicado da Europa, o acordo parece positivo em termos globais de uma alternativa ao Trump, mas tem um risco interno de afetar cada vez mais a coesão europeia, porque tem estes tipos contra. Outros que chamaram a atenção, que em todo caso o acordo... A senhora Ursula von der Leyen tentou apaziguar os agricultores europeus e prometeu-lhes um pacote de mais de 293,7 mil milhões de euros. Lá está a compensação. A tal compensação. E já dizendo que aquela primeira draft do orçamento europeu em que cortava a agricultura, esqueça, não vai cortar e dar isto. Portanto, há aqui uma tentativa de apaziguar, o que faz sentido na linha do que o António referiu. Chamar a atenção que isto implicava o Mercosul eliminaria as tarifas sobre 91% das exportações da União Europeia, incluindo automóveis, ao longo de 15 anos, enquanto que a Europa vai abolir as tarifas sobre 92% das exportações do Mercosul num período de 10 anos. O que é que a União Europeia exporta mais para o Mercosul? Máquinas e aparelhos, lá está a indústria alemã, produtos químicos e farmacêuticos, novamente indústria alemã, equipamentos de transporte, indústria alemã nova. Por outro lado, importa do Mercosul produtos agrícolas, produtos minerais e pasta de papel e papel. Portanto, nós temos no Mercosul duas grandes potências agrícolas e agroindustriais, que são o Brasil e a Argentina. Portanto, os agricultores europeus têm medo destas duas grandes potências, como é óbvio. Chamar a atenção que no contexto disto, o que é que beneficiava muito os portugueses eram os vinhos e o azeite portugueses e os queijos. Vinhos, azeites e queijos, não sei se têm consciência. Sim. Nos azeites, Portugal já é dos maiores produtores mundiais. No azeite entraria mais nestes países, geralmente no Brasil podemos ter uma grande cota de produção. Portanto, o acordo é claramente positivo para os vinhos, azeites e para os queijos. Sobre os outros produtos agrícolas não tem competência específica para dizer se é ou não. Já havia CNA, a Confederação Nacional dos Agricultores, contestar o acordo na linha dos agricultores europeus, mas é isto. Mas estes que está. são comunistas, Luís. Como? Estes são comunistas que não Mas testam isto tudo. é o uma que está- espécie de CGTP da Está em agricultura. cima da mesa. Agora, eu acho que o acordo é por maioria, portanto, com a oposição destes países vai passar. Se depois, o que é que isto vai dar na coesão europeia com um boost nos países populistas, é o que vamos ver a seguir. Em todo caso, ele tem condições para passar agora, para ser decidido, e a senhora von der Leyen ir à América Latina assinar o acordo, que anda há 25 anos para ser subscrito. Em todo caso, devo dizer uma coisa, seria também um péssimo sinal de fecho da Europa não se concretizar um acordo deste. Exatamente. Eu aqui sou europeísta convicto, mas também aceito uma globalização controlada e regulada, e acho que isto era um bom acordo. Eu estive no início disto, pelas razões que vos expliquei, conheço meus dossiês. Agora, e os agricultores europeus também têm que perceber que não podem ter tudo. E já este pacote de compensação da União Europeia já é muito forte, é uma tentativa de tentar minimizar aqueles prejuízos políticos que o Muito António bem descreveu. Vamos passar ao ponto seguinte, que é, António, vou começar por ti. O pacote da habitação passou no Parlamento e passou com votos da AD e do Chega. A pergunta que tenho para ti é, isto chega para mudar o paradigma ou nós precisávamos de ir mais longe e, por exemplo, mexer nas leis sobre despejos de quem não paga rendas e por aí dentro? E ser mais duros com ocupas e por causa da questão da confiança? Vamos aí por partes. Em primeiro lugar, eu acho que, enfim, que avança no sentido correto. Houve aquele problema quando se enunciou inicialmente, que levou a que as pessoas cristalizassem num determinado valor sobre aquilo que seria o valor mais alto da renda moderada. Sim. É evidente que depende do imóvel, depende imenso. Não é, mas isso não é. Isto é habitual politiquice portuguesa. Sim. Eu acho que há aqui duas coisas que temos que perceber. Para que. Eu devo dizer que essa parte, para mim, era capaz de ter um impacto maior do que da proteção do senhorio. A redução dos impostos. Sim. Porque tinha a ver com a estabilidade do mercado. Claro. Portanto, isso era mais importante. Agora, também há uma coisa que eu reconheço, da maneira como funcionam os nossos tribunais,
o governo era altamente incerto qual é que seria o resultado dessa medida, porque eu posso simplificar e continuar a ter um atraso enorme face a muitos outros países na execução das decisões. Primeiro, na tomada das decisões em sítio próprio, que seria o Tribunal. Nenhuma autoridade administrativa pode dirimir dessa forma. Portanto, tinha que ser um tribunal. E depois, o tempo que demora a executar as decisões, primeiro a tomá-las e depois a executá-las. Portanto, eu acho que, infelizmente, ainda se viu ontem na campanha, quer dizer, só se fala da parte criminal da administração da justiça e, em concreto, da criminalidade dos grandes processos. Sim. Parece que Portugal não tem mais nenhum problema de natureza jurídica. E aqui o Governo não pode tomar essas medidas que, do meu ponto de vista, não precisava de mexer nos impostos e tornava, enfim, o mercado muito mais transparente e consequentemente, fazia com que o risco envolvido fosse menor, de uma forma muito mais barata e de uma forma muito mais eficaz, mas eu julgo que não o faz porque não consegue controlar a forma como os tribunais funcionam, porque os próprios governos não têm trabalhado esse tema. Sim, da justiça. Portanto, mas poder-se encontrar uma solução híbrida, que era, a pessoa não paga, ao fim de 3 meses, a pessoa tem o direito a pôr na rua. Depois ela, se quiser ir ao tribunal, vai. Mas não consegues pôr isso com uma decisão administrativa, isso tem que ser uma decisão judicial, não é? Porque se a outra pessoa não colaborar, tem que ser uma decisão judicial. Isso aí não há volta a dar. E portanto, temos aqui um problema. Temos aqui um problema. A outra questão que eu acho que é importante, há duas que eu considero muito importantes. A baixa do IVA, sim, é importante. A forma como o Governo o fez, eu tenho imensas dúvidas. Eu ouvi o Ministro, fiquei encantado com as argumentações, mas depois fui ler as propostas. E nas propostas significa que há a redução de IVA em projetos que são chamados contratos de investimento para a construção de habitação acessível. Até aí não há nenhum problema. Qual é que é o problema? É que é o IRU que vai determinar quais é que são os contratos que satisfazem ou não satisfazem. E a minha questão não são as decisões do IRU. É a incapacidade que o IRU tem de tomar decisões e de em tempo útil fazer com que este processo avance. Portanto, eu acho que há uma boa ideia, há uma operacionalização que me leva a ter imensas dúvidas, porque é mais um dos organismos de Estado que funciona muito mal. Criar exceções e especificações é um problema. Ou se baixa em geral ou não se baixa. Pois, em geral não podes fazer, julgo eu, que pode-se pôr um problema com Bruxelas se eu disser o IVA baixa para todo este setor. Não sei, eu não sou jurista. O problema é que a Europa tem todo um problema da habitação. Não, agora temos um problema. Outra área onde o Governo tenta, como o Costa já tentou, eu acho que agora tentam melhor, mas é facto que o Costa tentou aí, que é agilizar toda a parte da aprovação. Eu acho que isso é muito positivo, tenho sempre dúvidas que funcione, porque nós já estamos demasiadamente causticados com situações em que o legislador tenta facilitar no sentido de agilizar, não no sentido de deixar de ter critérios. E depois as coisas são mortas no terreno. Aí eu tenho expectativas, mas tenho o receio habitual. E depois, porque também em Portugal é muito engraçado que há esta grande fuga de muitos profissionais à responsabilidade profissional e, portanto, preferem que as coisas sejam tratadas desta maneira, porque aí a responsabilidade profissional acaba por ser bastante diluída. Ora, eu acho que o Governo está aí no caminho certo, o Costa menos, mas também já estava aí no caminho certo, mas depois isto tem esbarrado com todas estas dificuldades. E eu acho que o problema, eu penso que neste momento nem são tanto os autarcas, é a incapacidade que os autarcas têm de, no contexto atual, lidar com os poderes instalados nas câmaras. Enfim, eu não quero ofender ninguém, mas sejamos claros, se eu for um arquiteto talentoso, eu prefiro construir, desenhar, promover, fazer, do que estar numa câmara com material antiquado a criar problemas aos projetos dos outros. Portanto, quer dizer, é a ordem natural das coisas, não é contra ninguém, é como é. Há pessoas que se calhar fizeram um curso desses toda a vida a pensar, eu quero é ser funcionário de uma câmara e travar. Não sei. O que é facto aqui é que
na verdade, há demasiados nós górdios e o problema é demasiado importante, mas o problema é um problema prioritário, porque há muita gente que avança, e já vi decisores políticos, nomeadamente na área do governo, dizerem mas em Portugal 70% dos portugueses são proprietários da sua casa. Pois está bem, mas há toda uma nova geração que tem direito a ter uma casa a preços aceitáveis e que não está a conseguir ter, e portanto o problema existe, é um problema grave, tem que ser resolvido. E o que eu temo é que, se não se conseguir fazer nada numa outra configuração governativa, nós voltemos àquilo que sabemos que não funciona. Porque estão aí, quer dizer, há jornais... Tu ouves a esquerda e percebes isso, que eles vão voltar ao que faziam. A esquerda e a imprensa. Aos disparates. Há jornais que dedicam números sucessivos a isso, não é? E até a imprensa... Luís. Ora bem, gostava de chamar a atenção do seguinte: isto é um choque fiscal sobre a habitação que quer ser feito. Eu concordo com o António que no IVA isto há aqui uns constrangimentos que o IRU ao governo põe, que faz-me lembrar a discussão do IRC com o PS, em que o PS não queria uma redução horizontal, queria uma redução só para aquele tipo de empresas que eles gostavam. Fizesse o que eles queriam. Aqui com o IVA parece o mesmo filme. Obviamente que isto na prática não funciona. Não funciona. As reduções que dão são aquelas horizontais, cross the board, vão para todos, não é esta história de irmos escolher aqueles que queremos ou não queremos, ponto condicionante, até depois a máquina pública não funciona. E até porque causa aquilo que nós não queremos na economia portuguesa, que é o interesse, o suborno, a intervenção pública na aplicação da lei. Quando dizem que é aquilo que está dentro de corrupção, e as pessoas esquecem-se disto. Depois há outro aspecto que o engenheiro Fernando Santos, o meu colega, já citou várias vezes: a melhor maneira de pôr casas no mercado imediatamente através do arrendamento, não é da construção, porque o arrendamento, as casas já lá estão. Exatamente. Se a gente conseguisse pôr o arrendamento a funcionar, e isso tem aqueles problemas... E aí a confiança é decisiva. Isso tem um problema de confiança, não se consegue pôr. A terceira dimensão que quero chamar é política. O Chega, desta vez, teve boa vontade e deixou passar o acordo com a AD. Portanto, o Chega é que passou isto. Sim. Vejam que o PS votou contra, claro, e vejam quem foi a pessoa que eles puseram a discutir o pacote. A Marina Gonçalves, a tonta do pacote mais habitação. A tese daqueles tipos, e há também na ala esquerda do PSD, que é muito defenda isto, é acordos privilegiados com o PS. Se houvesse acordos privilegiados sempre com o PS, significava o quê? O PSD ou a AD tinham ganho as eleições, mas quem continuava a mandar era o PS. É a conclusão que se tira. E este filme do pacote da habitação foi para ali evidente que este secretário-geral, que o julgaria a priori, porque é um tipo mais centrista, é um desastre, se deu à extrema esquerda do PS. E limpar a ala mais à esquerda do Costa e do Pedro Nuno Santos, afinal está na mão deles, porque são esses sempre que aparecem a intervir no debate político. Portanto, esta é uma conclusão óbvia deste pacote, é uma leitura política óbvia. O PSD não pode não pode estar amarrado ao PS em coisas que queira mudar, porque o PS continua exatamente na mesma. Apesar do Estado-Geral para ser mais simpático, mais bom rapaz, mais centrista, mais defensor do mercado, depois na prática e também tem os seus interlocutores vêm sempre da velha ala costista ou mais à esquerda do PS. Isto para mim foi óbvio e foi chocante neste debate no Parlamento. Portanto, aqui o Chega teve boa vontade e apoiou a AD. É evidente que é que o Chega vai fazer. Vai mostrar que com esta e outras pode fazer o discurso duplo. Umas coisas diz que tem boa vontade, mostra moderação, e noutras depois puxa do seu habitual. Isso vai acontecer. Filipe Pinto. Em termos reais, o problema da habitação existe, é pertinente e tem de ser resolvido. O problema é que não há um modelo que colha, por exemplo, junto do PS e junto de toda a esquerda. Eles continuam arraigados a uma posição da qual não têm abdicado. Viu-se na discussão em plena Assembleia da República do quê? Que verdadeiramente entendem que o modelo passa por aquilo que tentaram colocar em prática e que não conseguiram. Sim. É evidente que o Chega, desta vez eu concordo, Luís, que o Chega teve sentido de Estado. E teve sentido de Estado porque também lhe convinha ter, que era dizer o quê? Pá, este problema afeta a grande maioria, por exemplo, dos jovens. Este problema afeta uma parte considerável de quem vota também, por exemplo, no Chega, que é um partido que capta muito também o voto dos jovens. E por isso mesmo o Chega percebeu claramente é a altura neste dossiê de dar a mão ao governo.
O problema tem a ver com se é ou não execuível manter esta política de habitação no curto e no médio prazo. Eu penso que o Governo, como o António disse, está no caminho certo, mas os passos são muito incertos. E porquê é que são muito incertos? Porque nós ainda não percebemos como é que o próprio mercado vai reagir. Nós sabemos que e o António, que é economista, ele sabe melhor do que nós que o mercado é coordenado pela lei da oferta e da procura. E nós percebemos claramente que não é ao Estado que compete, de repente, resolver o problema habitacional. O Estado deve criar condições para que esse problema seja resolvido. É uma coisa completamente diferente. E nós temos uma esquerda aqui em Portugal, uma extrema esquerda e uma esquerda radical, que continua a ver o Estado como verdadeiramente o responsável por dar tudo. E como o Luís está sempre a dizer, uma Constituição que dá tudo não garante nada. E este é o dado que temos de perceber. O problema vai continuar, o Governo vai no caminho certo, como eu disse, com passos incertos. Vamos ver o que é execuível e como é que o sistema vai reagir. Não estou muito otimista. E porquê é que não estou muito otimista? Porque nós percebemos claramente que a população está a aumentar. Já aqui discutimos porque é que ela está a aumentar. Sim. Não é pelo aumento da taxa de natalidade. Já vimos isso. Mas pronto. Mas percebemos claramente que vamos precisar de mais habitação. Deixa-me passar ali, António diz. Eu ia só dizer uma coisa que é muito importante em Portugal, e não só, mas em Portugal em concreto, que são a regulamentação do setor. Não é só o processo decisório do licenciamento, é a regulamentação. O que nós exigimos que uma casa tem que ter... Públicos, por exemplo. O Código de Contratos Públicos. Não, e mesmo, e por exemplo, depois as especificações das casas. Até há pouco tempo as casas tinham que ter bidé, obrigatoriamente. É e acho que, eu penso que ainda terão de ter pelo menos uma banheira, que, quando há muita gente que prefere ter Poliban. apenas chuveiros, poliban. Claro. E outro tipo de restrições. E era isso é que eu acho que tinha que se fazer um trabalho. O grande problema aqui qual é? É o imobilismo de muitas das organizações, das corporações profissionais. Sim. Que, mais uma vez, acabam por fazer política, não defender propriamente o interesse nacional ou dos seus associados e acabam por ter uma visão muito antiquada das coisas. Eu acho que Portugal também aí tinha que se fazer alguma força. E não é uma questão ideológica. É evidente que depois alguns se transformam em questão ideológica, mas é uma questão muito importante, porque nós temos restrições que países do Norte da Europa não têm e depois não fazemos onde é importante, que é no isolamento das casas, etc. Bom, nós estamos a ficar sem tempo e eu ainda, aliás, já passámos o tempo, mas tinha aqui uma matéria que não gostava de deixar passar e queria começar por ti. O que é que achaste do acordo entre a Galp e a Moev? E já agora, o que é que isto significa para o país? E depois um balançozinho da campanha presidencial, porque no domingo temos já, e quando voltarmos ao programa já terá havido a primeira volta. Bem, eu sou de acordo por aquilo que foi explicado pela Galp, eu percebo o interesse da Galp em fazer. No seguinte sentido, mantém para si o downstream, o upstream, que é onde pensa que há a possibilidade de ganhos que ainda não estão descobertos e, portanto, onde há a possibilidade de ganhos de futuro, onde tem um potencial maior, e tenta juntar-se a uma grande empresa espanhola para, enfim, com acionistas que não são todos espanhóis, para fazer um grande operador na Península Ibérica. Eu acho que na perspectiva empresarial faz sentido. Na perspectiva do governo português, eu acho perigoso deixarmos em aberto a possibilidade de não ter com a tecnologia que existe hoje e que vai existir nos próximos anos e apesar da transição energética, não garantirmos que temos uma refinaria em Portugal durante um determinado período de tempo. Isso não é razão para não se fazer um negócio. Mas pode ser uma condição de uma das entidades para dar as devidas autorizações. Não sei se isso é possível, eu estou a falar em tese, porque eu não conheço os detalhes, não estou no setor. Já olhei para o setor, mas foi há 20 anos. Portanto, a única preocupação num plano estratégico, nem económico, é ter capacidade de armazenamento, logística e refinação no país. Okay. Isso parece-me relevante. No momento atual, eu acho que isso é do interesse de todas as partes. Agora convinha que se olhasse para isso. Quando as pessoas vêm dizer eu não quero deixar este negócio porque fico sem refinarias, então nunca tivessem nacionalizado a Galp e continuaríamos a ter os prejuízos, porque nunca tínhamos tido o Ferreira de Oliveira e as outras pessoas que vieram a seguir, e continuávamos a ter aquilo que era impensável,
que era uma Petrogal deficitária como tivemos durante tantos anos, quando não havia razão para o ter que não fosse a má gestão. E presidenciais? Presidenciais, acho que está tudo em aberto. Acho que a campanha tem sido uma campanha particularmente suja, particularmente desinteressante. E a única coisa que eu diria é que gostaria que se pudéssemos discutir mesmo o país e o que o Presidente pode fazer pelo país na segunda volta, porque na primeira já não tenho nenhuma esperança que isso aconteça. Luís. Bom, devo dizer que neste possível acordo entre a Galp e a Moed, não se esqueçam que o governo português ainda tem 8% da Galp. Portanto, há de ter algum voto na matéria. Eu aí sugeria, o conselho que eu faria ao governo é que fizesse um grupo de trabalho entre o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças para tratar estrategicamente do problema. Não esqueçam o Ministério do Ambiente, só trata de CO2, não tem competência estratégica para analisar um negócio desta dimensão. Isto é a realidade, de facto, não vale a pena termos ilusões, deixemos de fantasias. Depois, qual é o ponto fraco do GAP numa dimensão ibérica ou europeia? É a refinaria. Explico porquê. A GAP tem uma capacidade de refinação em ensino de 220 mil barris dia. A Moed, com as duas refinarias, tem 468 mil barris dia. A Repsol, com 4 refinarias, tem 670 mil barris dia. Portanto, as grandes questões que se vão pôr face à transição energética, os investimentos que só em Sines, com o HVO, que é o hidrotratado óleo vegetal, e com os combustíveis para a aviação e com o hidrogênio verde, andam por 670 milhões de euros para começar. E, portanto, a GAP tem aqui um ponto fraco de rendibilidade, não só de rendibilidade, como necessidade de fazer investimentos para avançar para as biorrefinarias no âmbito da transição energética. Portanto, obviamente que o ponto fraco da GAP no contexto ibérico é a refinaria. Por isso temos que perceber, embora como português possa não gostar, que neste acordo a MOEF tem maior capacidade instalada, passa a ser o sócio maioritário da nova joint venture das duas, e a GAP o sócio minoritário. Eu, como português, não gostaria, mas compreendo o realismo da situação. E a grande questão que se põe assim é que nesta participação com a GAP fica minoritária, conseguirá ter uma golden share ou qualquer mecanismo de prever a possibilidade depois, num down do mercado, eles querem fechar a refinaria de Sines. Essa é a questão essencial. É a única que eu punha. É o que eu punho. E essa também depende muito do Governo. Portanto, este grupo de trabalho estratégico do Ministério da Economia com o Ministério das Finanças é que devia tratar da matéria. Porque se não houver este acordo, a gente pode ter um cenário no futuro, é a venda da Galp, é a Galp desaparecer, absorvida por outro. E isto porque o ponto fraco é a refinaria. Não se esqueçam que a Galp ainda fica com 70% de cash flow no upstream, portanto a produção de petróleo dá neste momento, eu estive a ver o balanço da Galp e o demonstração financeira, quase 70% do cash flow. Aquilo que a GAP está a pôr em parceria com a MOEF são 30% do seu atual cash flow. Portanto, a parte de leão. Enfim, outra questão que, reparem, tem que ter consciência é que vai existir, se isto for feito, uma metamorfose empresarial da GAP. A GAP deixa de ser aquela velha utility verticalmente integrada com o upstream, que é a produção de petróleo, e o downstream, que é a refinação mais marketing e distribuição de combustíveis, e passa a ser uma gestora de participações sociais. Tem participações no petróleo, vai ter participações na refinaria, vai ter participações no negócio de distribuição. Portanto, passa a ser uma gestora de participações sociais. Coisa que a EDP também já evoluiu para isso. A EDP já não é aquela utilidade. Portanto, há aqui uma reconfiguração empresarial. A alternativa a este negócio, que eu vejo que será pior do que este, é no futuro uma Moev ou uma Repsol ou outro qualquer, ou a Repsol não, porque estava uma concentração ibérica muito grande, outros virem engolir a Galp, porque, repito, a grande fragilidade que eu vejo da Galp, numa perspectiva dinâmica, é a sua refinaria, que é pequena e vai pôr problemas de rendibilidade no futuro. Deixem-me só acrescentar, 100% de acordo, aliás, temos dito, complementado um pouco nesta Nós há 20 anos já falávamos nisto. Já falávamos nisto. Os dois já tivemos almoço a tratar disso. Só acrescentar uma coisa que reforça o ponto que nem o Luís nem eu dissemos, mas estava no nosso subconsciente. A Galp não tem um acionista industrial. Como não tem um verdadeiro acionista industrial, a possibilidade é legítimo, que se encontrem outras soluções e que a certa altura haja ainda menos controlo do acionista maioritariamente português do que nesta solução. E deixem-me dizer uma coisa, fui eu que vendia a Petroquímica de Sines, vendia a Companhia Nacional de Petroquímica e vendia a EPS, a empresa Polímero de Sines, a um grupo finlandês Nestor, que estava a concorrer contra a Repsol.
O que é que eu decidi estrategicamente? Não foi por preço, foi a primeira decisão estratégica de privatização do governo de Cavaco Silva, não foi por preço, foi para eu disse, eu quero cá um finlandês porque não quero a Repsol, porque não tinha nada contra os espanhóis, mas pensei, no down do mercado, quando isto é para o torto, a Repsol fecha sinos e mantém o resto. Só que na segunda round, nesta hora foi vender a Repsol, portanto, isto mostra a dificuldade de um governo controlar o processo a médio e longo prazo. A primeira fase do processo a gente consegue controlar, a segunda não sabemos. Portanto, claro, quando ficámos muito encantados com a América Monim tomou conta com 33% da Galp, a gente esquece que depois os seus herdeiros podem ter outras opções. Claro, isto é o dia-a-dia, é legítimo e é assim. Quanto às presidenciais, só uma nota que é esta. Ontem foi o dia negro para o Coutinho de Figueiredo. O dia negro em termos daquilo que disse sobre Ventura, que foi muito habilmente explorado por Marcos Mendes e muito bem. Ontem Marcos Mendes saiu sem grande. Saiu por cima. Na segunda volta vais votar no Ventura, então significa que não vais à segunda volta, portanto os votos em ti são inúteis. Isto é uma jogada resposta brilhante do Marcos Mendes sobre a matéria. E a segunda, na tal campanha suja que está a haver, são as alegações de assédio sexual. Isto pode não ser verdade, ele consegue. Agora, o problema que ele vai ter é a palavra dele contra a senhora. Isto é sempre difícil depois de dizer. Em todo caso, o que eu sei de campanhas eleitorais, e já tive esse momento naquela célebre afirmação do professor Cavaco Silva, que o Dr. Fernando Nogueira não sabia o que é que ele tinha falado sobre presidenciais. Eu tenho esta experiência, quando a gente está a tentar dar o salto, chegar ao primeiro lugar, notícias destas quebram-nos o ano psicológico. Portanto, isto, em termos psicológicos, para o Coutinho de Figueiredo, acho que ontem foi muito mau. Filipe Pinto, acordo ibérico nos combustíveis e presidenciais. Para fecharmos, já estamos para além da hora. Sobre o acordo falaram os especialistas, nada tenho a acrescentar, aprendi muito. Sobre o presidencial, têm falado os não especialistas. Com a agravante de serem candidatos e de um deles vir a ser o futuro Presidente da República Portuguesa. Estou muito preocupado. Repare, a subida de António José Seguro não se deve ao que ele diz, deve-se a não falar, a não dizer, a aceitar que os outros... Como leitor isso preocupa. José, dizer uma coisa que é, o pessoal do lado da AD que vai votar seguro não percebeu uma coisa, é que se ele ganhar, no dia seguinte o PS tem uma dinâmica que não tinha até agora. Isso é verdade. Portanto, fazem um erro estratégico graço, não é o António José Seguro que é um tipo não, e há reformas que não se vão fazer. Que o PS se apropria no dia seguinte, para mim é esquete, e a direita não percebe isso, porque vai votar no seguro, são totós, desculpem. E tem outra coisa, há pessoas que se dizem que isto são os passistas. O único passista, e é uma pessoa que sempre pensou pela sua cabeça, faz o que quer, é o Vasco Rato. Os outros eu não os conheci quando no tempo do Pazos, na altura difícil. Onde é que eles estavam? Não, eu também não os vi. Eles não perceberam ainda, a direita ainda não percebeu que, mais do que uma eleição presidencial, o que aqui está em causa é a qualidade e o tempo de duração do governo minoritário de Luís Montenegro. Porquê? Porque, como o Luís diz, e é um facto, se a esquerda conseguir eleger um presidente, nós vamos perceber que vai surgir novamente uma dinâmica no sentido de dilapidar a imagem do governo, porque tem um oponente em São Bento, e depois porque tem um outro, em Belém queria eu dizer, e depois porque tem um outro elemento, há um elan, há um arranque, há um clique, no sentido de já a direita já está em queda, porque está fragmentada, e a partir daí nós percebemos claramente que o que nós discutimos durante esta campanha não foi uma campanha para as presidenciais, foi uma campanha para a continuação das legislativas. Sim. E a direita não percebeu isso. É claro que Marcos Mendes, apesar do Luís fazer parte da comissão de honra dele, Marcos não organizou bem a campanha, e o caso de Coutinho de Figueiredo ontem pode ter sido a machadada final. Neste momento está tudo em aberto, qualquer um dos 5 pode ir à segunda volta. Uma coisa é certa, vamos estar aqui na próxima semana, na semana a seguir, a discutir, porque isto não vai ficar por aqui. Não, vai haver segunda volta, e vamos perceber claramente que a esquerda, seja qual for o resultado, vai dizer que ganhou, e que evidentemente que o candidato, e António José Seguro, se passar à segunda volta, conseguirá regimentar com grande facilidade toda esta extrema-esquerda e a esquerda radical, porque nós percebemos que não é o primeiro caso, e há alguns da direita que verdadeiramente, repare, grave é isto, quando, só mesmo para fecharmos, grave é isto, quando é o silêncio o melhor orador.
É terrível. É preocupante. Aliás, há uma coisa que quero dizer já à partida. A esquerda com o meu voto não conta. Não conta. Portanto, isto está esclarecido. Chegamos ao final do... Eu subscrevo. Chegamos ao final. Parece que é comum aqui a mesa. Bom, chegamos ao final do programa. Quero agradecer aos três, particularmente ao António, que fez um esforço ainda para conseguir ao programa. E lembrar que o canal e os programas são possíveis graças às parcerias que nós temos, a saber com a Prozis, com a Bluecrau e ainda com a Brainpower. Este programa tem ajuda especial ainda do grupo Sendizalidade. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira e eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.